Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre os aspectos estruturais e conjunturais da sociologia. Esse é o último texto do nosso capítulo, então eu espero que vocês fiquem atentos, façam as leituras e vamos seguir em frente, né? Para o nosso texto de hoje, vocês precisam obrigatoriamente fazer a leitura do texto 5, das páginas 145 e 146. Amores, também peço que vocês façam o estudo desse capítulo, porque na nossa próxima semana vai haver uma pequena avaliaçãozinha para que vocês respondam sobre os textos estudados até então, ok? A formação da sociologia como ciência é fruto de transformações históricas. A sociologia é uma ciência que surgiu com base na observação das características de organização da sociedade entre o século XIX e o início do século XX. Então, todas as estruturas de organização da indústria, do comércio, as relações monetárias, política, os estados, a educação, cultura, a forma de organização geral, o modo de vida em sociedade, por ter mudado muito entre o fim do século XIX e o início do século XX, vão dar origem às bases de reflexão da sociologia. Então, nós temos uma nova sociedade após as transformações capitalistas do fim do século XIX e início do século XX, e assim nós vamos ter uma nova ciência que vai surgir tentando entender ou refletir sobre essas modificações. O que seriam estruturas sociais, né? O que seria estrutura social? A estrutura social ela é formada por características gerais que dão particularidade à sociedade e se reproduzem ao longo do tempo. Ou seja, elas especificam, elas tornam aquela sociedade exatamente o que ela é. Sem aqueles elementos, a sociedade muda, ela vai se tornar uma outra coisa. Então, se a estrutura social ela é destituída, a sociedade já não existe mais da mesma maneira, ela vai ser uma outra forma de organização. Já a conjuntura social é um pouquinho diferente, nós estamos sempre imersos em conjunturas sociais. Ela é uma construção histórica, que a sociedade ela vai passar de uma conjuntura a outra, recriando os elementos estruturais. Por exemplo, o trabalho ele é considerado a base da sociedade capitalista. E ele acontece há muitos anos em todas as sociedades, mas não exatamente da mesma maneira. Então, por exemplo, antes você poderia fazer um trabalho numa empresa de uma maneira mais mecânica, menos refletida, e aí com o passar do tempo foram inseridas novas tecnologias e esse trabalho se modificou. Então a forma como você desempenha esse trabalho já não é a mesma, mas você continua tendo que desempenhar um trabalho. Um exemplo é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós temos que continuar estudando, mas nós não temos mais como neste momento estar na sala de aula
cumprindo com as nossas tarefas da mesma maneira que nós cumpríamos alguns dias atrás. Então, nós estamos tendo que usar novas tecnologias para isso. Mas ainda assim, estou dando aula e aí estão vocês estudando, ou pelo menos deveriam, né? Então, amados, a sociedade é uma construção histórica, ela muda de acordo com o momento, ela se organiza de acordo com as mudanças que ocorrem, né? Ela não vai ser exatamente estática sempre. Alguns elementos vão se manter, e são esses elementos que a gente chama de estrutura social. Eles sempre vão existir, eles não podem deixar de existir, porque senão a sociedade vai passar a ser algo diferente. Mas isso não quer dizer que ela vai ser sempre igual. A conjuntura, a organização desses elementos primordiais, ela pode se modificar com o passar do tempo. Então, qual é o grande ponto? A sociedade é uma construção histórica e a sociologia é a ciência que busca entender os elementos de regularidade nessa relação entre o que é permanente e o que é ocasional, ou seja, a sociologia vai ser uma ciência que vai tentar entender aqueles elementos que se repetem, que permanecem dentro da sociedade a longo prazo, e aqueles que acontecem de maneira ocasional, esporádica, eles não são uma via de regra. A sociologia tenta entender essas pequenas estruturas. Espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho mais sobre esse texto para vocês. Vocês pensem um pouco sobre esses elementos, essas discussões, releiam o nosso capítulo, que semana que vem nós teremos uma outra atividade para fazer. Espero também que vocês estejam bem, né? Lembrem que tem uma leitura obrigatória relacionada a esse texto e nós nos vemos no nosso próximo encontro, virtual por enquanto, né? Até mais!